Qual foi a razão que te levou a fazer stand-up? A razão passa muito pelo o que muitos aspirantes a a humoristas, começam a dar a ligação ao stand-up. Quando eu era mais novo, não era um bom atleta, não era não era dos gajos mais fortes da turma, então um gajo tinha que se distinguir para sobreviver, não é, na selva, que era o ensino básico, no meio do pessoal dos bairros sociais, pá. E então um gajo, pá, dizia piadas, era o engraçadinho da turma. Sempre tive essa, e é uma área muito da psicologia que eu me interesso, apesar de não ter nada a ver com a minha área. O humor é muito um escudo que nós utilizamos de defesa. Inicialmente sempre o fiz e ao longo da minha vida tem sido um refúgio, e indubitavelmente há pessoas que vão dizer: "Pá, devias era subir a um palco, hein? Tens graça." Como é que começa a minha vida? Quase todas as pessoas que expressam alguma forma de graça, por norma, são presenteadas com essa frase. Mas eu acho que é um salto enorme, porque há muitas pessoas que, em certos contextos, até têm graça, mas o palco é outra coisa. Há sempre contraprovas. Mas quem é muito engraçadinho antes de subir ao palco é uma linguagem completamente diferente. Aquela coisa com o público, pós-espetáculo, aquele comediante que por vezes é bom, seja em que estilo for, sai fora de palco, um gajo calmo outra vez. Pronto, sou um gajo calmo, não tenho necessidade de fazer piadas e se o público vier ter contigo, tu não és aquele gajo que estava lá em cima. Mesmo havendo esta cultura, para quem quiser, claro, desfrutar dela, o público estranha sempre esta decalagem entre o palco e fora do palco. Mesmo sendo minimamente versado, digamos assim, na comédia, se entenderes um pouco, se acompanhares, não precisas de papar os espetáculos todos, mas tu ganhas essa sensibilidade para distinguir o engraçadinho do humorista, não é? E tu vês claramente, isto aconteceu em casos práticos, eu vou só dizer nomes de quem eu conheço diretamente, que eu sei que não levam a mal. Foi a entrada do Marcelo, aqui do Algarve também, para a comédia. Epá, eu conheço há vários anos, ele é Tavira, como eu, pá, e eu sempre o tive como um gajo muito engraçado. Mas eu disse-lhe mesmo, quando convenci-o a subir a palco, só que eu sempre disse: pá, atenção que há uma enorme diferença entre ser engraçado e cair em graça, num palco, ainda para mais, não é? E é um desafio, tu, a nível de comunicação, um humorista, atualmente, é um dos maiores case studies, é o humorista no que toca a um exemplo de comunicação, não é? Tu não tens muletas, não é? Tu estás ali dependente apenas de ti próprio. Não há instrumentos, não há luzes, não é? Não tens adereços. Eu acho que Se, é uma prova de fogo. se bem que há novas formas e há pessoal a adotar uns mais, outros menos, no que toca ao stand-up, há pessoal a levar já. Eu acho que a primeira vaga, cá em Portugal, estou-me a lembrar, sei lá, eu acho que foi o Newton, Paulo Almeida, e parecem dois casos antagónicos, até porque ninguém está à espera de ver um nome a seguir ao outro. Projeções. O Daniel Carapeto, se a memória não me falha, o Guilherme Duarte, criaram um espetáculo stand-up, mas há ali partes que ficas na dúvida se é stand-up, se não é. E isto que estás a dizer de estar sozinho no palco, já não é, ou pelo menos já não define 100% do espetáculo. Há ali espaços mais ou menos seguros em que eles sabem que a coisa funciona. Ou seja, há vários suportes, a música pode experimentar de outra forma, aqueles formatos são Sim. formatos garantidos, no caso do Guilherme Duarte, mesmo não tenhas os risos, estás noutro registro. E já para não falar de coisas que estão a surgir na Netflix e que podem vir mais tarde a ser adotadas em Portugal. Seja do Bo Burnham, seja de outros gajos assim. Eu gosto de olhar isso como um add-on à comédia, não é? Porque se tu olhares para a comédia no seu estado um pouco mais puro e que funciona e continua a funcionar, se tu tiveres um bom humorista em cima de um palco, ele só por si, não é? Tu mesmo a um nível vamos ver de um nível empresarial, é um produto muito apetecível. Um indivíduo consiga cativar uma centena de pessoas, que seja, durante uma hora, em cima do palco, apenas recorrendo à sua retórica. Acho que ter umas muletas, no fundo todos teremos, não é? Atualmente, não diria um ex-libris do que toca à comunicação, mas é uma área muito alvo de estudo, mesmo por um ponto de vista de. É apetecível para quem consegue chegar a determinado estatuto. Quando comparado até mesmo com teatro, com música, em princípio, o número de pessoas, tirando o gajo que vai para cima de palco, se for um nome grande, tem pessoas também à volta. Mas o número de pessoas envolvidas naquele espetáculo é o mínimo. A nível monetário, se for um gajo que consegue encher salas,
é o melhor negócio que podes fazer. Não vais por cima do palco com uma banda e tens de dividir por todo. Aquilo que normalmente causava a cisão das. Agora estou a comparar stand-up com boys band, mas era normalmente quando eles ficavam todos muito grandes. Não E precisas ir depois. por um exemplo tão comercial, tiveste o Silence 4, não é? Yeah. David Fonseca teve muito bem a sol, mas toda a gente ficou com saudades do Silence 4. Sim, E é sim. exemplos nessa área. Essa parte vá vantajosa, mas se calhar tem uma parte venenosa, sobretudo para quem conseguiu. Estou a pensar no Rui Sinal de Cordes, talvez menos o Salvador Martinha. Quem conseguiu fazer vida de stand-up e se quiser continuar a fazer e é rentável até dizer chega, depois há várias áreas da comédia que ficaram um bocado esquecidas. Nem que seja só por esse fator, da rentabilidade. Estou a pensar nos sketches, que é uma coisa que raramente se faz atualmente, e outros formatos, ou séries. Para quem tem esse formato, é o formato podcast, que acho que ainda é um formato ainda mais fácil. Normalmente é duas pessoas a falar, aquele formato. Não foi o primeiro, mas quem levou isto a outro nível, eu acho que foram o Pedro Teixeira da Mota e o Carlos Coutinho Vilhena, nas conversas de Miguel. E agora muita gente está a repeti-lo. Para o comediante atual, já consegue ter 2 espetáculos por ano se quiser. Tem a parte do stand-up e depois, quando o círculo do stand-up está fechado, vamos fazer aqui uma voltinha com o podcast. Eu acho que o pessoal mais novo é mais vítima disto. O pessoal de 20 e poucos para baixo. Há uma coisa que o stand-up não tem em relação a tudo o resto. Não há assim muitos estímulos. É só um gajo a falar. E isto, para uma geração que está habituada a ser bombardeada por estímulos, há aqui qualquer coisa que falta. E eu sinto que é por aí que a coisa pode mudar. O stand-up tornar-se outra coisa, sobretudo para o pessoal mais novo. Mas parece que pode surgir outra coisa. Seria triste uma pessoa que quer vingar nisto agora ter que ir para o TikTok, não é? Fazer o... Isso aí acho que é já outra coisa. Isso aí é um problema. Não sei se a longo prazo, se a médio prazo. Das últimas vezes que vi aqui no Algarve, não sei se isso aconteceu. Já te paraste com isso? Estás a atuar e vês alguém ao telemóvel? Não, por acaso, Por acaso não me das recordo. experiências que temos tido, não vejamos. Nós, pelo menos a experiência que nós temos tido aqui no Algarve, ponto número um, alguns espetáculos fora do circuito do 8000 Comedy Club estão publicitados para maiores de 16. Já nos salvaguardamos, e a culpa é minha, não é? Sou eu que faço aqui do Algarve, faço assim o humor mais puxado para o lado negro, e já nos salvaguardamos um pouco por aí. O João faz o seu trabalho também de. Tu reparaste nisso, talvez em Tavira, o Marcelo fez esse trabalho de deixar uma espécie de um aviso, ele levou o tom antes de eu subir a palco. Portanto, eu penso que com essa informação exposta, fugimos um pouco a essa geração que se calhar ia estar no telemóvel durante o espetáculo. Nós apanhámos desde pessoal da nossa idade, e vou dizer nossa idade, a partir dos 20 e muitos 30 para cima. Aliás, mais rapidamente, eu me lembro de pessoas na casa dos 50, 60 anos nos nossos espetáculos, do que malta mais nova, digamos, abaixo dos 20. Que é um potencial do caraças, atenção, porque aí sim a interação com o público, e há o caso do que nós já estávamos a falar, de quando atuámos no Clube de Tavira, da Ria Inquieta, uma atuação do caraças. Estreámos a fazer maior a cada um e a abarrotar por fora de pessoas, e estava lá malta muito mais velha. Uns estavam em choque. Eu pensava que se chamar o 112 para alguém. Só que estava lá um senhor dos seus 60, quase 70, que lhe disseram, não me recordo do nome do senhor, com todo o respeito, vamos referir-lhe como o senhor Joaquim. Senhor Joaquim, até você não quer contar umas anedotas? O homem foi fazer open mic a contar a típica anedota dos alentejanos, pai, das algarvias. Aquilo foi um pagode. A nível de interação, e disse, o potencial é fantástico para essa malta mais velha, né? Se tu apanhas malta muito mais receptiva a esse género de interação do que, e eu sem querer entrar, pelo menos já nesta altura da conversa, de uma geração muito mais sensível para temas sociais e afins, não é? É muito mais provável tu teres um bom espetáculo. Nós sabemos perfeitamente que o espetáculo, assim, depende muito da qualidade dos humoristas, mas depende igualmente da qualidade do público. É uma coisa que às vezes é um bocadinho feia de se dizer, mas é verdade. Nós, amadores, digamos assim, quem faz isto às vezes, estamos muito sujeitos a uma flutuação do género de público que vamos ter, não é? Nós nunca sabemos, mesmo nós com o projeto do 8000 Comedy Club, que é sempre no mesmo espaço,
pá, o género de faixas etárias, ou do que seja, muda completamente de um mês para o outro, não é? Tu podes fazer o mesmo set igualzinho no mês e depois no outro e vais ter reações completamente diferentes. E nós sujeitamos a apanhar público, nunca sabemos como é que criamos aquelas defesas, não é? As piadas iniciais serem a piada de teste, não é? A ver até onde podemos puxar pelo um humor assim um pouco mais mórbido ou não. Obviamente quem faz isto, que depois quem já cria um certo nome na comédia, não tem que se sujeitar a isto, não é? Yeah. Apresenta o seu nome e só vai quem quer, não é? Seria estúpido hoje em dia um Rui Sinal Cortes ir atuar e estar lá dois outros. Pá, você está a gozar com os aleijadinhos, pá. Mas se eu fosse para um sítio mais remoto, certeza que ainda apanharia-me. O fenómeno de stand-up, mesmo para aqueles nomes maiores, é um fenómeno ainda marginal. Tem muita margem para crescer. E ainda mais quando falamos aqui no Algarve. Há pouco estávamos a falar da questão de educar os proprietários das casas, mas há aqui Sim, qualquer sim, sim. coisa, educar o público. O que eu sinto no Algarve, Também. malta de Lisboa e às vezes aqui nestas conversas, e a malta do Porto, que já estão vários passos à frente, e ainda Claro. se debatem com esta questão de volta e meia, parece que voltam atrás. Pensei que já tinha educado o público, mas não, afinal ainda não percebem isto bem. Foi um podcast qualquer que Eu Pereira não sei, tem. eu só isso o teu, Roberto. Eu só isso o teu podcast, portanto não. Então escolhes logo o pior, é isso. Escolhes logo o pior. Poças, O underdog. não tens critério nenhum. Não, o meu critério é um dia se tu bateres fora. Eu vi este gajo, pá. Não é? Dificilmente vai bater porque isto é uma coisa, pelo menos agora, é só entre comediantes. E a única forma, não estou a dizer que bater todos os episódios, mas um episódio ter bastante relevo é chamar alguém com. Seja o Ricardo Aruz Pereira, seja. E isto, já que fomos para aqui, é uma cena que me faz confusão. Eu, pelo menos, gosto de ir picando, não quer dizer que acompanho, mas gosto de ir picando alguns podcasts só para saber o que é que se faz e. O meu critério nunca é o nome. O meu critério é perceber o que é que aquela pessoa faz e se tem qualidade. E eu sinto que muita gente se norteia com este critério do nome. Não consegue averiguar a qualidade da pessoa. Seja para um podcast, seja até para o palco. Mesmo no palco eu noto isso. Alguém com um nome, com um grande nome, parece estar blindado. Essa blindagem não é infalível. Se falhar durante muito tempo, acaba por rachar. Se tu tivesses a oportunidade de trazer uma vez um grande nome, pá, podemos jogar mesmo para cima, um Ricardo Luz Pereira, seja, gostarias de o ter uma vez e voltares ao teu registro da malta menos conhecida? Ou és mais numa de estar fiel? Opá, esta é a minha cena, o meu podcast tem este objetivo e mantinhas este registro O de meu talentos locais. talentos locais. Podendo falar com essas pessoas, falava certamente. Imaginando que era ao contrário, uma situação ainda mais inverosímil. Era o Ricardo Araújo Pereira que falava comigo: posso ir ao teu podcast? E eu respondia: não, Quem sabe? não. Que também seria engraçado. Se Nem... dissesse há 2 anos que li ao Daniel Oliveira, também não acreditava, não é? Esquecem deste podcast, a mim sempre fez muita confusão. Seja podcast de comédia, seja podcast qualquer. Eu recordo-me do projeto do Rui Unas. É um bom exemplo. Do Maluco Beleza. Tem Sim. este projeto para trazer pessoas que normalmente estão vedadas à televisão. O meu critério, pelo menos era isso que ele dizia no início, entretanto já sofreu várias metamorfoses e já deu vários tiros nos pés. Completamente. Era esse o critério, o que me interessa é a qualidade da pessoa que trago aqui, independentemente dos números que essa pessoa me possa dar. E esse tem sido o critério. A maioria das pessoas que eu trago aqui não tem grande visibilidade. Interessa-me é a conversa. Eu acho que esta pessoa vai-me dar uma conversa. No teu caso, és a pessoa ideal para falarmos aqui do contexto algarvio. Que ainda não falámos muito. E a nível da conversa, não quer dizer que as conversas sejam todas boas, porque eu posso não estar no meu melhor e o convidado pode não estar no melhor e a Sim, química claro. pode não acontecer. É uma espécie de documento, quem quiser ouvir a conversa, aquilo aguenta-se. Como não é sustentada em atualidades, não envelhece mal. E é o que eu tenho Intemporal. vindo. Há pessoas que começam a ouvir isto e às tantas vão ouvir todos os episódios. Ou seja, o crescimento está a acontecer, é lento. A única possibilidade, ou a única vantagem de ter um nome como o Ricardo Aruz Pereira é que aquelas pessoas que eu já convidei, que são médias ou um bocadinho acima do anonimato, e que ou disseram que sim, ou disseram que não, ou disseram que talvez, ou nem responderam, certamente iam dizer que sim. Este é o lado Claro. perverso. Não é perverso, é as coisas são como são. Quase todos os podcasts, seja de comédia, seja do que for, o que norteia é vamos escolher as pessoas mais
O relevante não é sinónimo de qualidade. É aquelas pessoas que têm mais números para que isto cresça o mais possível e depois noto que às vezes as conversas, o host do podcast nem está muito interessado noutra pessoa. É assim, deixa de estar aqui durante um tempo porque eu depois eu saco, eu consigo vampirizar-te depois. Voltando quase ao início, que acho que não conseguimos responder à pergunta. Já Falámos na, percebi, eu não te faço mais falámos, perguntas, já deixo de fazer as perguntas agora. como é que foi este caminho todo? Falámos da comédia, a forma como usavas a comédia na escola como defesa, mas o salto para o stand-up, como é que aconteceu? Como é que descobriste o stand-up? Muito pouco romântico. Eh, eu falei, na altura fui um amigo meu, o André Semedo, que estava com um projeto embrionário, ainda podemos considerá-lo na altura embrionário, acho que foi em 2018, se não me quero estar a mentir, mas acho que foi em 2018, que era o 8000 Comedy Club. O 8000 Comedy Club foi um projeto que foi criado pela Associação Recreativa e Cultural de Músicos, juntamente com aspirantes, digamos assim, a comediantes que queriam trazer a comédia para o Algarve. O projeto 8000 Comedy Club está inserido num projeto SIGA, que não sou a melhor pessoa para explicar, mas é um projeto da associação que visa dar palco às várias artes de quem seja sócio. Estava ainda numa fase embrionária e surge uma oportunidade de ir atuar em Lolé, a convite penso que era o Dirty Sock, que ia celebrar o 100º episódio e queriam fazer um episódio diferente e lembraram-se de comédia e contactaram, na altura, os dois rapazes que encabeçavam o projeto, que é o André Semedo e o Filipe, contactaram-nos, eles ficaram super contentes, ainda não tinham tido propriamente tempo de palco e trataram de convidar pessoas para encher a noite, pelo menos uns 5 ou 6 intervenientes para encher a noite. A questão é que, e tu sabes isto melhor que ninguém, não há muitos comediantes a este nível no Algarve. Eles trataram de contactar amigos e voltamos ao tópico que tinham graça. Não é? O André Semedo já me tinha falado disto, um dia vou-te convidar, um dia vou-te convidar, e eu já tinha preparado já tinha escrito one-liners, só que no dia antes do espetáculo, olha, não gostavas de fazer comédia? Sim, pode ser, quando é que é? Amanhã, em Lolé. E eu, sei pá, que bom, pá, fantástico. Olha, por acaso eu escrevi aqui, tenho os one-liners aqui escritos, vou tentar criar um encadeamento, que é sempre aquele desafio, não é? Porque a anedota toda a gente sabe lançar, o problema é que depois ficares no palco após a anedota acabar. E foi a primeira experiência, foi lá em Lolé, que se correu bem, correu como tinha que correr, não é? O que eu levei foi o gosto pelo palco, foi perder a virgindade de palco, digamos assim, e foi também encontrar dentro daquilo que eu faço no palco com a comédia, que foi as minhas muletas. Já me viste a atuar e eu ainda não tive a oportunidade de ver, brevemente, a muleta uma postura estoica, sem me rir, sentado, sem mexer, ao comunicar tenho vários tiques gestuais. Então foi aquela postura muito estoica. Mas Epá, e sentiste, que, mas sentiste que esses tiques que tens normalmente a comunicar te iam atrapalhar a comédia? Foi uma coisa pensada? principalmente porque eu estava nervoso como ao caraças. Pá. Se eu estiver a comunicar um grupo de amigos, ou mesmo a nível profissional no meu trabalho, gesticular ajuda numa apresentação de projeto. Na comédia não me ia ajudar muito, porque eu já estava nervoso o suficiente para saber que uma pessoa que eu estava a dar ao ombro ou algo do género. Verdade seja dita, uma das minhas influências, segui há vários anos e continuo a seguir, que era o Bruno Nogueira, né, teve aquele furor que ele fez com aquela postura altamente estoica no palco e tinha muito essa referência também. Bebi muito daí, obviamente. O género do humor é um género de humor que eu sempre adorei, o humor negro. Não aquele negro de choque. Gosto muito do negro do duplo sentido, em que faz uma pessoa arrepender-se de rir. Ri-se e diz, ups, entendes? Aí a minha influência talvez tenha sido com o Sinal de Cortes, mas isso qualquer pessoa que gosta de humor negro tem essa referência em Portugal. Posteriormente, Jimmy Carr foi quiçá a minha referência no que toca a esse género de humor. E a partir daí convidaram-me depois para ingressar também na organização do 8000 Comedy Club e cresceu, começámos a fazer os espetáculos mensalmente. Os outros elementos saíram, questões diversas que não escusamos estar a falar aqui, mas por opção própria, seguimos caminhos diferentes e eu tive um bom feedback do público. A casa gostava do género do humor que eu fazia e eles disseram, ajuda-nos na organização, que era um grande desafio, não é? Porque mensalmente, nós queremos fazer aquilo mensalmente, ter uma base de dados em que consigamos trazer um cartaz diferente todos os meses. Aqui no Algarve esquece, era uma coisa completamente impossível.
A solução, gosto de sempre dizer, não tenho problemas em dizer, sei que há pessoas que se esforçam muito para entrar na comédia, mesmo a este nível, um esforço muito grande, dar-se a mostrar, ter a aceitação de alguns gajos mais batidos que estejam dispostos a convidar para outros sítios. Eu não tive esse problema. Eu, de repente, tinha uma associação recreativa a dizer, tens aqui um caixa de X, traz X gajos, de onde quiseres. E eu aí beneficiei também muito do Ricardo Camilo. Conheci quando fomos atuar em Olhão, referente a um espetáculo ligado à XN e à Bang. Conheci o Ricardo Camilo, ele posteriormente tinha vários contactos, é um gajo muito simpático, eu gosto muito do Camilo. Ele partilhou os contactos, tudo malta, obviamente, maioritariamente ali da zona de Lisboa e arredores. E foi isso, foi o nosso sustento de mês a mês, foi trazer malta lá de cima, apresentando um cachê, que eu mais tarde, depois podemos falar disso, vim a descobrir que não é bem assim. Cachê. Descobri porque é que toda a gente queria vir. Mas sempre tive aquele objetivo, e as pessoas sabem que era tentar meter sempre alguém, um gajo do Algarve, seja amador, nunca tenha subido, que seja, para criar também uma cultura aqui no Algarve de participação na comédia. Chegou ao que é agora. Até para o público, o primeiro gajo, o Open Mic, para perceber que esta figura existe, seja isoladamente, seja qualquer comediante pode estar naquela posição. Aquele comediante que pode ou não ter experiência, mas que está a testar tudo. Eu acho que é uma personagem que, mesmo nos outros sítios, é claro que aqui no Algarve estamos vários passos atrás, mas é uma figura que também é importante inculcar na cabeça das pessoas. Que a comédia não nasce por geração espontânea. Mas o próprio Open Mic foi um conceito que nós próprios não tínhamos. E alguém nos disse, nós convidámos aí da zona de Lisboa, nos disse, vocês podiam fazer um Open Mic? E assim, Open Mic? Realmente, deve ser malta que vai testar, assim, malta que tem desculpa se não estiver ali um excelente nível. Isso faz todo o sentido. E a partir daí começámos a ter, não é recorrente, lá está, também pelas limitações que nós temos de recursos humanos, vamos lhe chamar assim. Temos oportunidade e fazemos muitas vezes, mesmo malta de que esteja por passagem no Algarve. No Algarve também nós sabemos que, se for ali ao pé da zona do verão, o que não falta aí é comediantes. Eles dizem, olha, não dá para ir fazer uns minutos. E eu sei, pode ser open mic. Claro, claro. Não temos problemas em esticar, mais uma vez, uma liberdade para além do palco que nós temos em Faro, total liberdade para esticar o tempo, para começar mais tarde. Nisso sou privilegiado. Não posso dizer que eles sejam a associação, porque são eles também que estão a dar o corpo às balas. Se eu tivesse que dar um defeito, as distâncias entre as mesas. Há muita distância entre as mesas. Okay. E fica difícil o riso propagar. Às vezes há quase um fosso entre uma mesa e outra. Isso, parecendo que não, eu acho que faz bué da diferença. Não é aquela desculpa de comediante que vai a palco e falha. Mas eu noto. Uma merda. Mas eu noto. E isso acho que faz a diferença. Então, se for lá fora, os comedy clubs em Nova York, tu quase não tens espaço para andar. Esse fator de estar compacto faz toda a diferença. É o único defeito que eu... Talvez. Posso-lhes pedir para ouvir este episódio. Mas nós também temos que ter... beneficiamos muito disto, mas também temos que lembrar do lado de lá. Yeah. Há um negócio, não há? Sim. Dar o conforto ao cliente para poder beber a sua bebida em paz, ou mesmo a refeição, mas a refeição nós tentamos puxar para longe do tempo da comédia, porque é uma combinação mortífera, esquece. Já fizemos isso, pessoas a comer e tentares fazer comédia. E se tu tiveres o azar, imaginando que é uma mesa mesmo à frente do palco, o comediante está a olhar para aquela mesa, alguém que aparece lá podia estar ali como podia estar num sítio qualquer. E uma coisa é estar no fundo, outra coisa é ir para a primeira. E também não percebo, se não te interessas pelo espetáculo, porque é que vais para a primeira fila, mesmo à frente do palco? Precisa de ser uma pessoa a comer. Já apanhámos gajos que vão ali como umas trombas para a fila da frente. Quem é que te obrigou? Quem é que te obrigou? É que pagas bilhete ainda por cima. Isto é comportamento humano. Seja um comediante, seja outra coisa qualquer, as pessoas comportam-se da mesma forma. Não há grande coisa a fazer. Estávamos a falar da comédia no Algarve. Já falaste aqui, por acaso não conhecia que a história do 8000 Comedy Club tinha começado em Lolé. Atenção, eles antes de Lolé fizeram uma atuação em Faro que não correu muito bem.
ficou ali um pouco interrompido. Eu estou a falar, mas eu não estava ainda no projeto na altura, mas penso que não estou a mentir. Não correu muito bem, não é? A primeira vez em Ololé foi quase o retomar do projeto. Epá, foi aproveitar o convite à celebração do 100º aniversário. Que curiosamente, a equipa que se criou aí permaneceu uma equipa fixa no 8000 Comedy Club durante algum tempo. Foi engraçado. A primeira equipa a manter-se lá. Obviamente depois tivemos que inovar a nível de diversidade, né? Não tínhamos de todo capacidade para estar a escrever texto novo, 5 pessoas a escrever texto novo todos os meses. Foi aí que começámos com a aposta em trazer o pessoal fora do Algarve, basicamente. E assim, desta última, vamos chamar temporada, recordas assim algum momento em especial, contigo ou com outra pessoa? Seja um momento engraçado ou descabido. Eu, por acaso, recordo-me de um, naquele dia que não estava. Alguém no fim, que já estávamos só a receber os agradecimentos, alguém que decidiu, subiu ao palco e levou o banco do comediante. Que foi do Senado ou foi mesmo público? Foi o público, foi do público. Ainda está aqui um banco em cima do palco e ninguém utiliza. Já está que está que ele leva A já culpa é isto. minha. A culpa é minha. É que eu peço sempre o banquinho lá. Epá, eu achei bem engraçado. Salvo erro, eu e o Bot olharmos assim um para o outro. Isto é um sketch. Ponto de vista do público. Ainda por cima, se não tiver muita cultura de stand-up. Então está um banco ali, os cabrões. Eu vi esses gajos todos, ninguém se sentou no banco. Vou tirar Pá, aquela verdade, merda pá. dali. E Epá, teve bem, pá, e teve bem. Eu era o único que se calhar ia usar aquilo, eu não fui. Deixa-me cá pensar. Pá, assim em específico, eu vou-te partilhar um momento fantástico. Acho que rimos mais no backstage, porque era uma inside joke, do que o público. O público não percebeu e só fizemos a piada para nós rirmos. Com todo o respeito à RCM, nós tínhamos connosco o Lubão, o Vítor Costa e o Michael. Vamos que vamos. Eles estiveram cá os três, e depois já não me recordo, eles vieram cá 2 ou 3 vezes, não todos ao mesmo tempo, mas o Vítor Costa nós convidámos várias vezes, o Lubão depois veio a segunda, o Michael veio também 2 ou 3, e o Lubão, acho que a segunda ou a terceira, diz assim: André, nós também damos o jantar, não é? Aos comediantes. Sim, epá, não é por nada, meu, mas sempre que eu venho aqui vocês só servem massa. E eu estou farto de massa. Eu disse assim: epá, eu não te posso dizer nada, o melhor que tu fazes é que tu agora quando subis ao palco, porque ele não comeu massa toda, vais com o prato de massa e usas o microfone para reclamar, pá. E obviamente que o Lobão subiu ao palco sob uma chuva de aplausos a comer o resto da massa e a dizer: ó pessoal, da próxima que eu vier cá, massa não, por favor. Quando fui ver o Juan, e dessa vez estava o Vítor Costa, sim, O sim. staff riu imenso e nós rimos imenso. O público não riu tanto, porque Pois eles não não sabiam o percebeu, que se não passava. percebeu. Mas foi fantástico. Opa, olha, eu gosto sempre nestas coisas de partilhar um bom e um mau momento. Demonstra muito o que é a flutuação do humor que nós podemos ter quando temos um espetáculo mensal. Tivemos um espetáculo fantástico na associação em que tivemos pessoas sentadas no chão, sentadas nas mesas, sentadas ao balcão. Nós não sabíamos a bilheteira não sabia o que fazer, onde meter tanta gente. E foi gratificante ter uma sala cheia a rir, pessoas que foram lá com Quando é que vontade. foi? Não te sei precisar. Foi quê? No verão passado? Será? Não? Não. Talvez no final do último ano. Sim, Ah, ok. lá para setembro, talvez. E da mesma forma que já tivemos a atuar para 6, 7 pessoas. E eu com brutos convidados, que eu estava bem orgulhoso de ter trazido mesmo uma equipazinha mesmo fantástica. 6 ou 7 pessoas ali e nós. Com caraças. Eu não sabia onde meter. É que não era por mim, eu sentava-me ali a conversar com as pessoas. E era na boa. Agora, a malta que veio ali de Lisboa, pá, deu-me pena, mas é muito normal isso acontecer. É muito normal acontecer, e até porque ali em Faro, e nós posteriormente vimos que aquilo coincidiu com um dia da semana académica, em que foi, acho que foi o Prof Jam, ou foi. Roubou o pessoal todo para a semana académica. E nós tentamos agora jogar também, não apanhar grandes eventos, que, pá, qualquer eventozinho pode. Já tivemos o caso de um simples arraial, tirarmos ali o potencial público todo, né? Tiram-nos ali o movimento daquela artéria, né? Para quem conhece a RCM, ali ao pé do Largo de São Bom, Francisco. de alguma forma estás a dizer, não dizendo, público mesmo, faminto de comédia, ainda é raro. Quem vai ali é um público da associação. Sentes que há pessoal que vai ali de propósito para ver comédia,
De certeza que há, mas achas que isso é o grosso do público? Nós, felizmente, depois dos espetáculos, nós permanecemos por lá, porque aquilo continua a servir bebidas, nós estamos lá com o pessoal conhecido. Muita gente nos vem dar o feedback, geralmente positivo, porque quando é negativo, deixa-nos nas redes sociais, não nos vêm dizer diretamente. Eu gosto de colecionar aqueles comentários de todos os adjetivos que já me chamaram nas redes sociais, não é? Lembras-te E de estão algum em lá. especial? Os normais, aqueles que Ah, esse gajo é um racista, é um fascista, e ao menos sejam inventivos. esse género, esse gajo é um cara de robalo, pá. Isso seria uma coisa que, sim senhor, olha, este aqui merecia, não é? Pelo menos esteve a Merecia, perder tempo. exato, pá, originalidade. Muitas pessoas que nos dizem que vão lá porque descobrem que há comédia e querem visitar, mas eu penso, mais uma vez, não querendo estar a mentir, eu acho que há muito, e acho que era o que tu estavas a sugerir, aquele público habituado a consumir a cultura que há ali à volta da RCM e daquela zona, entendes? Na RCM, e não querendo fazer publicidade aos projetos que eles têm, que são vários e fantásticos, tu vais lá uma noite aleatoriamente e tu podes tanto apanhar uma noite de poesia como uma noite de jazz, techno ou comédia, não é? Obviamente tens esses dias programados e penso que há muito isso do experimentar. Ou mesmo já tivemos aniversários, um grupo de senhoras estava a festejar o 36º aniversário, 39º aniversário de uma delas, e bem, pronto, era uma mesa ali de 15 pessoas, nós tínhamos a ver comédia. Se foi de propósito, se não, dá-nos um cantinho, saber que conseguimos chegar a pessoas que querem consumir comédia, mas eu acho que o grosso ainda passa muito por quem vai a experimentar, à descoberta, não é? Por exemplo, Deste género de espetáculo. contrastando com aquela noite que o vento a vira. E aquilo estava tão à pinha que por Hum. vezes os comediantes tinham que ir para fora. No meu caso não fui atuar, mas por vezes estava dentro, outra vez estava fora, que foi uma noite que correu muito bem a todos. Sim, Quando concordo. estava fora, o que eu notei, sempre que alguém notava que havia stand-up lá dentro, reagiam positivamente. Muitas entraram, outras ficaram, epá, se isto não estivesse tão cheio, porque estava mesmo, não cabia mais, Estava mesmo, não cabia mesmo. mais um gato lá dentro. É curioso que nós também estamos a falar disso há pouco. Nós já tínhamos atuado em Tavira, no Clube Tavira, lá do Associação da Ria Inquieta. Foi a primeira vez que nos estreámos, eu até estava a contar que foi quando experimentámos fazer meia hora cada um. Um desafio do caraças. Eu sou de Tavira, o Marcelo também é de Tavira. Uma coisa é jogar em casa, mas nós tínhamos a percepção que não é um público habituado a estes eventos. E as nossas expectativas não estavam altas. Até que chega uma altura que, assim, do nada, para 90 lugares, eram 120 com mesas de esplanada, pessoas que já não conseguiam entrar, a pedir quando é que era a próxima data. E, pá, nós ficámos completamente... Como é que isto é possível? Uma surpresa extremamente agradável. E voltámos a ter, felizmente, agora nesta última noite estávamos a falar também da vida. Mesmo quando o comediante não foi assim tão bem, o público então está a apoiar. Isso é fantástico. E só não estava mais porque não havia mais espaço. Acho que O não próprio podias. público acho que já estava a fazer rotação de pessoas que iam lá fora É, fumar e os outros que iam lá dentro era isso mesmo, era isso não mesmo. é? O que me aconteceu a mim, olha, vou aqui um bocadinho fora para apanhar ar. Depois não podia, tinha que esperar que alguém saísse para entrar. Exato. Nunca havia mais ninguém, nunca havia mais ninguém. Eu não sei que lotação é que o espaço tem, mas estava acima, Sim, é verdade. Quem nos ouvir agora, estava dentro da lei, estava. aquilo Algarve deve ser do caraças, aquilo enche em casa da tardia direito. Não. Não. Por exemplo, eu sei que foi com o André Carmo e de alguma forma o tipo de humor, Sim, quando é um humor mais pesado, o André Carmo, houve ali uma altura, eu como estava dentro a ver e fora, e as pessoas lá fora conferenciavam o que é que sim. achavam, eu ouvi muitas conversas. O que é que eu apontei mentalmente? É que toda a gente gostou, mas certas pessoas não se riam porque, epá, eu gostei. O caso do André Carmo foi o maior número de comentários que eu ouvi foi acerca dele. Toda a gente gostou muito, mas não quis rir. O receio de rir, não é? Yeah, yeah. Já sentiste alguma vez isso? O estilo é à superfície igual, mas tu tens uma coisa muito diferente que é o silêncio. A tua forma de abordar o silêncio é muito fixe. Quase ao ponto do desconforto. Para quem está de fora, tu estás muito bem. Isto aqui é o meu habitat. Até que as pessoas não aguentam. E de repente ou dizem qualquer coisa ou tu, olha, vou dar aqui mais uma, ainda consigo pescar aqui qualquer coisa. Como é que essa Sim, abordagem sim. surgiu? Disseste há pouco, a postura mais estoica no banco foi para não fazer gestos desnecessários. Mas essa abordagem mais lenta, que também talvez inspirada no Bruno Nogueira. Acho que há aqui uma diferença. Eu não me recordo do Bruno Nogueira fazer estes silêncios, mas é um silêncio Sim, não propositado. estão denunciados, não é? Yeah. É assim, isto também é muito por experiência depois tu tens em palco, não é? Mais uma vez eu
Eu fui privilegiado por ter o projeto do 8000 a dar-me palco de uma forma tão regular. Para mim, nós no Algarve, uma vez por mês, é altamente regular. De certa forma, o silêncio foi algo planeado por mim para me lembrar do que eu ia dizer a seguir, porque eu tinha noção que a utilização do silêncio, e também por consumir um pouco de comédia, por ver vários artistas famosos, que o silêncio é uma parte essencial da presença de palco e deixar a piada cair, digamos assim. Eu usei isso, para mim ajuda, para eu me lembrar do texto, para não me atropelar, para manter um ritmo assim muito constante, mas comecei a reparar que aquilo funcionava para caraças. E mesmo em situações de desconforto, e vamos tocar naquele ponto que tu estavas a falar, que é as pessoas que têm receio de rir. Se tu fazes este silêncio, o silêncio completo vai buscar nem que seja um ruído em que propaga o riso. Já me aconteceu ouvir uma rapariga a rir, mas a forçar o não riso, ao ponto que eu lhe disse: pá, ri por favor, tu estás prestes a morrer. Ele estava mesmo, pá, ao sentir-se desconfortável, e foi uma vez gente a vira que uma rapariga também, curiosamente, para não se rir, engasga-se na água e cospe uma água por todo o lado. Aquilo foi uma risada, toda a gente a rir, água por todo o lado. E eu tenho esta autorregra imposta a mim próprio, que é: não te rias, não te rias. Eu aí tive que dizer: pá, peço imensa desculpa, e ri-me porque foi mesmo engraçado. Pá, mas sim, funciona bem. Foi de necessidade, mas agora o uso porque ajuda muito a utilização deste silêncio. A criação das piadas, como é que surge? Tens uma ideia, como há pouco disseste, são onliners que depois são encadeadas, se eu percebi bem. Sim. O que é que te impele para escrever sobre determinado tema? Epá, isto Pá, era capaz de ser interessante, ou uma coisa site, e depois vais pá, escrevendo à volta disso. também. Eu, quando estava a fazer texto novo todos os meses, eu ia muito à pesquisa das notícias, Correio da Manhã, então aquilo é só escolher, não é? E tentava puxar, não é, tudo o que fosse uma notícia que eu conseguisse enfocar um lado mais do humor negro, mas também fazer este duplo sentido que eu gosto de fazer, não apenas espetar com algo mórbido e causar o choque. Eu atualmente, já deves ter reparado, porque tu estiveste lá com o Rodas e com o Bot, eu não estive, porque eu tive que começar a dar pausas na minha presença também para... Não dá, todos os meses, estar a escrever coisas novas. E nós, quando retomamos, com tanto texto, começas a fazer um género de um best-of. Começas a ter aquelas mais seguras, eu tenho piadas para a abertura quando não conheço o público, e tenho uma cadência, vamos chamar de pantone mais escuro, que vai aumentando, e sei onde parar, se aquilo não bate, e manter um ritmo mais à imagem do que é o público. Isto também é muito a minha forma de olhar para a vida. Tu ouviste o meu espetáculo, eu trago situações da minha vida que aconteceram mesmo. Isto é engraçado porque funciona, beneficia-me de duas maneiras. Acho que ouviste foi o beat que eu faço sobre o funeral do meu pai, correto? Sim, sim, sim. Sim. Em que foi o ano passado, eu perdi o meu pai, tive aquelas situações no funeral. Eu estava no funeral, como qualquer filho estaria no funeral de um pai, só que eu via situações a acontecer à minha volta, e depois também tenho o meu irmão, que é muito parecido comigo no que toca a este gosto pelo humor, e nós olhámos um para o outro e nós ríamos de situações que, epá, isto é tão caricato, meu, entendes? E epá, uma piada que eu faço lá, e muitas pessoas vêm perguntar se é verdade, que eu estar a fazer piadas sobre isto. Mas é verdade, pá. Íamos atrás do carro funerário e passamos por Olhão, e um caroço a pedir boleia ao carro funerário. Isto aconteceu, isto aconteceu, entendes? Epá, e várias coisas. A minha mãe também teve há pouco tempo cancro, e felizmente ultrapassou isso. E o humor também nos ajudou nisso. A primeira vez que a minha mãe pôde sair de casa para assistir a um espetáculo meu, o meu beat foi sobre o cancro da minha mãe. Em que eu começo logo a dizer: olha, aquela senhora é minha mãe, não se preocupe, eu sei que estão a ver aqui o cabelo curto, as roupas largas, epá, não se preocupe, ela não é hippie, aquilo é só cancro, tem cura. E começa a fazer aí, epá, e isto funciona, isto depois, obviamente que é a minha maneira de encarar a vida. Há alguma leviandade em algo que já é pesado só de si, mas isto depois para a comédia tem uma coisa do caraças, que é: ai, não podes gozar com isso? Como é que não posso gozar com isso se isto aconteceu-me?
Não podes gozar com cancro. Ah, mas eu tive cancro. Ah, então pronto, então podes, não é? O Jimmy Carr se refere ao free pass da comédia, não é? Já vão por aí afora, mesmo tendo. Claro, claro. Por isso tens pessoas para tudo, não é? Sim, Hoje em dia, então, hoje em dia consegues discutir espectros quase surrealistas do que se pode e o que não se pode dizer, não é? podes criar um cenário implausível na tua cabeça e se fores à procura da internet, já aconteceu. Há um escritor, o gajo também é comediante, e ele criou uma personagem fictícia chamada Titânia, salvo erro. No fim de contas, é uma suposta ativista super woke. E o que é engraçado é que muitas das coisas, muitas das crónicas, muitos dos ensaios que escreveu sobre determinada coisa, na altura eram hiperbólicas, envolvidos 2 ou 3 anos, aquelas coisas existem. Ontem estava a ver, está-se a chegar a um ponto em que tudo é ofensivo, toda a linguagem é ofensiva. E a Titânia, que não me recordo o nome do autor, faz de conta que a Titânia existe. Mal a criança nasce, os pais afastem-se da criança e privem-na de todos os estímulos à volta da linguagem. Se a criança não estiver confrontada com a linguagem, não vai aprender a falar, logo será uma criança totalmente woke. Exato. Está feito, está feito. É só afastar a criança da linguagem. E a criança não vai aprender. Sim, É a uma única bolha autêntica, não é? Uma bolha sensorial completa. Fizeste-me lembrar, curiosamente, uma das páginas de Instagram que eu mais amei nos últimos anos, que já foi desativada várias vezes, acho que não voltou. Acho que era o esquerda.org. Recordo-me vagamente. Simulava ser uma mulher liberal a defender as ideias liberais, mas levava aquilo a um extremo em que, passado um tempo, uma pessoa com alguma percepção via que era satírico. Mas a graça estava em eu ter amigos meus de direita a dizer estes palhaços, pá. Para mim é o ex-libris da comédia em social media, nesta página, é tu conseguires ter malta de direita e malta de esquerda a comerem-se, a discutirem e saber que do outro lado está uma pessoa a rir-se, a dizer eu sou muito bom, cara. Acabei de ler um livro, pá, Manual do Bom Cidadão, será? Qualquer coisa desse género. Várias coisas à volta do politicamente correto que estão a acontecer nos Estados Unidos e no Canadá, sobretudo nesses 2 países. Uma parte Sim. em que havia uma associação qualquer chamada EDI. Houve alguém, dentro do grupo LGBT, que pensou assim: para tornar isto mais sonante, vamos adicionar um J. E assim fica Jedi. Mas depois houve um gajo, ou uma gaja, ou seja, quem for. Não, Jedi não pode ser. Isto foi publicado. Se isto fosse publicado no Correio da Manhã, já seria estranho. Mas foi publicado este argumento contra a sigla Jedi Scientific and American, numa das maiores revistas de Sim. ciência. Pá. Os Jedi são, como é que era? Frades polícias. O sabre é um símbolo fálico. Estupidamente fantástico. É só uma sigla. Como uns gajos. E aí foram infiltrar-se para provar a ideia. A ideia, por mais estapafúrdia que seja, mas se denunciar qualquer coisa sobre o homem, isto vai ser aceito numa revista científica. Assim, e E então o que é que eles fizeram? A ideia era as alterações climáticas estão a acontecer devido ao pénis. E publicaram um artigo científico. Foi aprovado. Foi aprovado. exato. Porque estavam a dizer mal dos homens. O quê? Então o tempo como está não é por causa do pênis? Claro que é. Aquela teoria, a página do Flat Earth Society não passa de uma sátira, que aquilo ganha um peso imenso. Há alguns posts que sugerem que aquilo é satírico, não é? Quando eles tinham anos, estavam a cumprir 2 anos de Flat Earth Society e mandaram os parabéns a todos os seus seguidores all around the globe, all around the globe. Sim, sim, sim. Estás a ver? Estás Isto a não será dizer que satírico? tornou-se demasiado grande e então, olha, vamos continuar com isto. É isso que estás a dizer, não é? Eu acho que a certa altura é que tu tens pessoas. Na questão do pênis ser o motivo principal das alterações climáticas, isto foi feito por pessoal de fora a gozar, só para provar esta ideia. E houve pessoal a acreditar. No Canadá estão a acontecer várias queimadas de livros. Numa escola qualquer em que estavam a realizar uma queimada, acho que era de banda desenhada. Asterix, Tintins e... Aquilo tinha um lado positivo, porque eles arranjaram um procedimento para transformar aquilo numa espécie de estrume. Era uma espécie de inquisição positiva. A fogueira das vaidades, mas Sim, este lado de distorcer tanto. Este tipo de coisas, há 10 anos, seriam impensáveis. E uma personagem, correto. por exemplo, como a Titânia, que está a criar coisas que à partida são fora do mundo real, mas envolvidos uns meses, uns anos, sucedem. E isto, Acho que isto é um fenómeno, e já deves ter falado disto
N vezes. Qualquer pessoa que fale de comédia ou do que quer que seja, do politicamente correto, vai sempre cair neste tópico. Sabes que as redes sociais trouxeram, não é? Voz a quem anteriormente não a tinha. Dizem que isto é estrutural, é hierarquia, é capitalista, mas sempre funcionou. Tu tens uma ideia estúpida, não falas, não é? Calam-te. E toda a gente tem direito a voz, e se juntares-te a outros que têm a mesma ideia que tu, em qualquer ponto do mundo que seja, tu crias número e crias um peso. Eu acho que a diferença foi que, até agora, várias destas questões não passavam do espectro do que era de uma rede social de partilha de opiniões, parvas que sejam, ou não. Isto começa a ganhar contornos assim, um pouco mais preocupantes, é quando entras numa área de política, intervenção política, e como tu referiste, na América, principalmente no Canadá. O Canadá também estão a aprovar umas leis que são, no mínimo, perigosas nesse aspecto do que é a liberdade de expressão. E tu, com a intervenção do governo, um problema social transversal a qualquer cidadão sobre a alçada desse governo. E tu vês o extremar de posições normal. Isto é cíclico da história. Deparamos com problemas modernos, mas são questões já antigas, que é este ciclo da esquerda que vai para a direita e a direita vai para a esquerda. E sempre funcionou assim, não é? Chamam-lhe também a teoria da ferradura. Quando falamos da esfera política, porque é que é uma esfera? Porque dois pontos, por mais opostos que estejam, se afastarem demais, não é? Numa esfera vão se encontrar. Está a acontecer cada vez mais a esquerda e a direita, o que quer que isso seja. Acho que muita gente já não sabe o que é a esquerda e a direita. São nós e eles, basicamente. Começa-se a fundir as ideologias. Tu tens um sketch muito engraçado no YouTube de uns humoristas que fazem... É um sketch que chama-se O Racista e o Woke, que se tornaram melhores amigos. E porquê é que eles se tornaram melhores amigos? Porque eles descobriram que defendem as mesmas coisas. Ou seja, o racista quer segregação de raça. E o woke quer espaços seguros só para pessoas de cor. E eles dizem, pois, é isso que eu sempre defendi, usar tranças. Só as pessoas de cor é que podem usar tranças. E o racista diz, obviamente, os brancos não deviam usar essa porcaria. Um sketch deste em que eles têm muito mais ao consumo daquilo que nos separa, não é? Basicamente. Sim. É ridículo, mas... É ridículo. À partida parecia impensável. Na prática, esse é o caminho. As coisas estão cada vez mais próximas. E quem diz o woke e o racista, diz o woke e um déspota. Um regime mais totalitário. As ideias, se formos a ver bem, não há grande diferença. Quando nos aproximamos, sobretudo, questões de censura. E hoje é muito engraçado quando o woke aborda esta questão. Para ele, a censura nunca é uma censura. Há um contorcionismo retórico que para ele nunca é censura. O contorcionismo retórico que foi utilizado pelos grandes ditadores da história, não é? De qualquer espectro. Não te esqueças que na Segunda Guerra Mundial, de um lado e do outro, estavam dois espectros totalmente diferentes, mas que tinham os mesmos procedimentos no que toca à censura, a nível do recrutamento das mocidades jovens e tudo. Eles funcionavam sobre a mesma... Os campos de concentração e os gulags, a base de atuação é muito semelhante. Muito semelhante. E eu sei que raramente se elogia essas figuras, seja o Hitler, seja o Stalin, seja o Mussolini, mas quando comparados com estes novos déspotas, estes mini-déspotas, essas figuras não é que eu compreenda, mas eu percebo o fascínio das multidões. Qualquer um desses, uns mais, outros menos, e havia variações, eram bons oradores. Claro. Hoje, o que eu vejo, maioritariamente, são pessoas a repetir as mesmas palavras vezes sem conta. No fundo, são papagaios. Papagaios que ouvem ecos, normalmente, se pensarmos nos papagaios nacionais, ouvem ecos dos papagaios internacionais e vão registando e fazem as suas frases com os ecos que ouviram lá de fora. E às vezes não faz sentido. Se parássemos um bocado para ouvirmos certas pessoas, víamos que, tu não estás a fazer sentido já, vai para 10 anos. Há 10 anos tu não dizes uma palavra tua. Aquela coisa que nós experienciámos quando éramos mais novos, se repetimos uma palavra até à náusea, às tantas nem sequer sabemos o que é que estamos a dizer. Uma delas é empatia, privilégio, e podíamos dar aqui 50. Quando pessoas discursam à volta desse tema,
a recorrência dessas palavras. E é mais engraçado é quando aparece uma Sim, empatia, quando não devia aparecer. A empatia surge já como uma espécie de imagina, ou tipo, ou basicamente. É uma muleta. E eu acho isso muito é engraçado. uma muleta, exato. Yeah, eu acho engraçado a empatia ou o privilégio se tornou uma muleta. Tu já não estás a pensar no que estás a dizer. Já é uma É vírgula. verdade. Não sei quê, privilégio, não sei quê, empatia. O comediante não é preciso ser muito grande, basta ser um gajo razoável. Deve dar um passo atrás e perceber este lado. Há várias teorias à volta do riso e do humor, e uma delas é que tudo o que é mecânico suscita riso. Nessa parte do discurso, a mim provoca muito riso perceber que uma pessoa e alguém mais woke reage da mesma forma, independentemente do estímulo. Não precisas de ir para o extremo, como é que eu ia dizer? Não precisas de ir para um extremo para as pessoas extremarem as coisas. A nível de política aqui em Portugal, interesso-me por política, tenho as minhas convicções, respeito a moderação com diferentes convicções, ou seja, o princípio do debate. E tu tens um partido que eu, na maioria, não concordo com certas coisas dele, mas concordo com outras. A maior parte não concordo. Que é um partido que trouxe uma discussão muito engraçada, que é o Partido Liberal, que é de direita ou é de esquerda? Não é? Porque a nível económico eles são de direita e a nível social, teoricamente, são de esquerda. Na ideia liberal, o liberal de esquerda é um liberalismo filosófico. E aí não há muita diferença entre o liberalismo e, por exemplo, um bloco de esquerda. A questão é que Sim, quando passamos para o liberalismo mais prático, na teoria a esquerda e a direita são muito diferentes. Na prática, percebes que não há grandes diferenças. Onde isso me bateu forte foi um debate com um filósofo de esquerda, o Zizek, e havia um gajo, um pensador de direita. E eles chegaram ao fim percebendo que mais ou menos estão de acordo em tudo. Ou seja, o gajo de esquerda não é bem de esquerda e o gajo de direita. No fundo, o que é que faz o mundo girar atualmente? É o dinheiro. O liberalismo, na teoria, é de esquerda, na prática, parece-me que é de direita. exatamente, Que é, que é- exatamente. Parece-me que é isso. E já para não falar depois daquilo que é próprio da natureza humana, o fosso entre a palavra e a ação. Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. É um exemplo manifesto no caso da política. Diz uma coisa e depois faz exatamente o contrário, mas saindo da esfera política, isto é próprio da natureza humana. Constantemente a dizer uma Há coisa uma frase, há e uma frase fazer muito outra. engraçada que nós não achamos graça nenhuma. Um país tem um político à imagem do seu povo. E as pessoas custa-lhes ouvir isto. Epá, mas vamos lá ser sinceros. Epá, o gajo quando vai, chega ao governo, pá, só contrata os amigos e quando pode mete dinheiro ao bolso. Oh meu amigo, estou em pequena escala. Não queres o teu amigo Zé trabalhar contigo e os dois sacam, em vez de meterem a moedinha no pote da gorjeta, metem no bolso para ir beber umas cervejas. Pá. Sim, sim. Obviamente isto é levado ao extremo, esta ação. Mas tu comparares o comportamento, eu vou-te levar a um extremo só por uma questão de comparação. Se fores por uma sociedade, no Japão, em que o comportamento deles é altamente, não os invejo, atenção, uma prisão mental em que eles vivem, eles são a imagem do país que têm, não é? Porque altamente disciplinados, respeitadores. Tu não ouves, por exemplo, no Japão, se calhar estou errado, eu não sigo a atualidade económica e social do Japão, muito afincadamente, mas não, se calhar não tens estes casos que, como nós temos, que estamos todos os dias a levar com a gaja da TAP que vai para lá meia dúzia de dias, limpa meio milhão, não é? Se pudesses receber meio milhão por trabalhar um par de meses e em contrapartida diziam-te assim: oh Roberto, tu és um gajo pá, mau, hein? Tu só merecias uma lambada nesse focinho. Tu és o meu meio milhão? Ah, Mesmo que a lambada viesse. Mesmo que a lambada viesse, né? opa, meu amigo. Se quiseres dar duas, pá, está à vontade. Há um preço a pagar, certamente. O Japão é um. Se quiseres extremar ainda mais um. Atenção aí, eu não os invejo, porque Se quiseres extremar mais um pouco, a China. À medida que te aproximas de um regime mais disciplinado, e aqui disciplinado é um sinónimo lixado para pôr ditadura ao lado, mas no limite da disciplina tens a ditadura. Aquilo que a Manuela Ferreira sim, Leite propôs há uns anos, isto era bom, era. Não sei se era 6 meses que ela dizia ditadura, que é para isto dialogar. de ditadura, diga a sua cota parte de razão. Eu acho que o mundo está a caminhar para aí. Temos dois modelos, um modelo mais ocidental e um modelo mais da China. E se o dinheiro é que comanda tudo, e se a China está a prosperar graças a este Pois, modelo de espremer as pessoas até ao sim, limite, não sei se não vamos caminhar para aí. Não há grande distância, é claro que ainda haverá, mas qual é a distância que existe de uma China em que as fábricas, eu recordo-me antes da pandemia, aquele senhor na altura era, e não sei se continua a ser,
Como é que é aquela loja online? Alibaba? Será? Será? Não sei. Uma loja online Sim, muito sim, sim, grande. sim. Não sei se na altura na China se trabalhava 12 horas por dia e ele estava a propor aumentar para 14 diárias. Ou era 14 ou para 16. Uma coisa assim estúpida Sim. para os nossos padrões. E muita gente não quis, ou muita gente disse que não queria. E ele, epá, eu não quero cá mandriões. Ou trabalham às 14 horas, 16 horas. Isto é uma Para trabalhar, realidade. meus meninos. Mas se olharmos para a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos, em impérios como a Amazon, em que não podes sair do Sim. sítio, tens que mijar onde estás, não, Pragas da pinha. se calhar ainda há uma distância, sim, percebo que ainda há uma distância, mas já não estou muito longe. Tens mais recentemente a questão do. Não li a fundo a questão da lei da proibição da utilização do TikTok. Eles falavam que era apenas no Congresso a não utilização do TikTok, ou não sei se queriam levar isso a nível nacional. Dizem, não li, atenção, posso estar aqui a dizer uma mentira, que a nível da proposta, aquilo não é propriamente uma. O problema não é o TikTok. Não é? Aquilo vai a nível de controlo, e a América tem muita. Tem essa fama também, no caso do Snowden, não sei o que ele fez. Havia um mundo antes da pandemia, depois a pandemia com várias teorias da conspiração, e agora fica difícil até dizeres alguma coisa fora da norma, porque é logo apelidada a teoria da conspiração. Mas eu acho que não é preciso ser muito maluco para perceber que vamos no sentido de um controle cada vez maior. Quais são os moldes a serem utilizados? É mais pelas redes sociais? Parece-me que vamos para aí. Chegar a um ponto em que não há grande diferença entre uma democracia e uma ditadura. Acabarás por aceitar naturalmente certas coisas. Eu tinha um professor de marketing digital meu que nos dizia, e eu achei muita graça, que era esta questão do controle a nível da internet, desde as partes mais básicas dos cookies até às partes mais complexas posteriormente, o que serão os frigoríficos inteligentes, que nada te impede que, ao controlar o que tu consomes, que esteja ligado a uma base de dados de uma seguradora de saúde e que te aumente o preço do seguro por causa do género de alimentação que tu tens. E isto assustou os alunos e ele só disse assim, meus amigos, não tenho que ter medo. Há duas soluções e eu vou-vos dar. Primeira, e já não vão a tempo provavelmente, é não criem redes sociais, não abram computadores, aprendam a caçar e vão para uma caverna. São capazes de safar. A outra é fazerem o que eu fiz. Aceitem, meus amigos. Aceitem que dói menos. Sim, Aceitem os cookies. Aceitem tudo. Porque vocês não podem fazer nada, pá. essa primeira alternativa é uma alternativa, como é que eu ia dizer, fantasiosa, porque se era verdade, se pensar num sistema, seja qual for, vá, a falta de melhor termo capitalista, havia redutos no nosso planeta em que podias quase viver à margem. Hoje em dia é muito difícil. És vigiado de todas as formas e feitios. Até um índio que está lá descansado no meio de uma floresta, de repente aparece um gajo e estraga a noção do mundo que ele tem. É impossível. Não há nenhum sítio no planeta Terra que viva à margem do capitalismo. Que não esteja sujeito a uma garrafa de Coca-Cola, não é? Como Yeah, nos sim, deuses sim, devem estar sim, sim. loucos. Há um livro que se chama Capitalismo da Vigilância. Um dos autores de referência que eu tenho, de Alvin Toffler, que é mais conhecido por o livro que era A Terceira Vaga, foi feito há uns bons anos, e ele previa certos comportamentos, não quero mentir, mas era basicamente isto, previa certos comportamentos para esta atualidade dos anos 2000 para a frente, que eram ridículos na altura. Ele propor coisas que, esqueça o dinheiro, vai haver tipo uma pecinha com um registro em que tu passas isso e aquilo tira-te o dinheiro. As pessoas não vão ver o dinheiro que têm, o dinheiro nunca vai passar pelas mãos. E aquilo na altura era ridículo. Estou maluco. Que é ridículo numa altura, Essa é foi muito uma, viável. é- essa foi uma profecia cumprida. E ainda hoje vamos nesse sentido. Vamos no sentido de desmaterializar as coisas. Tudo que tinha uma forma deixou de ter. Podes pensar. E aí vamos muito mais para trás. VHS, DVDs, tudo, CDs, tudo que tinha forma deixou de. Ou jogos. E isso depois levanta novos problemas. Não sei se foi na loja da PlayStation. Cada tecnologia traz, vá, vamos supor, inovações, mas também traz novos problemas. Antigamente, tu compravas um jogo, o jogo era teu. O máximo que podia acontecer era o disco riscar-se a um ponto que não conseguias jogar, mas era teu, tinhas aquilo. Hoje em dia pode acontecer várias coisas. Tu podes tê-lo, supondo que é uma PlayStation,
Mas imaginando que acontece qualquer coisa com a empresa, ou, como já aconteceu, a empresa está envolvida numa cena bem complicada e de repente perde o direito ao jogo. Quem está nas redes sociais e quem tem uma vida alicerçada nas redes sociais é fascinante por um lado, mas também é assustador por outro. Desaparece. Tens um exemplo, por acaso, uma personagem um pouco Recomendada? e que Recomendável? não recolhe. É reprovável para muitos. Atenção, eu gosto sempre de separar os artistas das pessoas, seja em que situação seja. Se tu tiveste o caso do Kanye West, independentemente do que tenha sido dito por ele estar errado ou não, isso não é isso que está em causa, é a facilidade com que de um dia para o outro alguém clicou num botão e o homem perde não sei quantos milhões, fecha-lhe as contas e cartões, patrocínios e no ápice fechou tudo, de carteiras digitais a contas bancárias que conseguiram fechar assim. Isso levanta muito a questão do... Mas eu acho que o alarme soou foi quando baniram o Trump. Ponto decisivo no respeito a essas atuações. Uhum. Se conseguem impedir a pessoa mais poderosa do mundo. Começou no Twitter, depois foi para o Facebook e depois ele até foi Sim. para a conta oficial da Casa Branca e também depois baniram-no. E também é engraçado, para quem está de fora é engraçado. Afinal, quem é que tem o poder? Abrir precedentes, porque a partir do momento que o Trump foi banido, merece, não merece, o critério foi-se alargando. É isso que acontece nas redes sociais. Deve ser banida. Vamos supor que os critérios são razoáveis. Mas os critérios vão se alargando. Até um ponto, esta pessoa tem uma polpa. Esta pessoa É tem uma assim, polpa. quem é que decide o critério? É a Depois, multidão enraivecida com as forquilhas na mão? aconteceu com o Trump. Ao mesmo tempo, baniu o Trump. Depois, vários líderes talibãs, ou seja o que for, estavam a promover cenas do Twitter. E aquilo passou ao lado. Isto é mau para a nossa imagem. De facto, essas redes sociais não estão preocupadas com o mundo. Estão preocupadas é com a gestão de riscos. É ok, os outros vão provocar mortes. Não quer dizer que o Trump não possa ter provocado, direto ou indiretamente, e naquele último episódio que podia ter acabado. Por uma pessoa acho que acabou, uma pessoa ou duas acabou mal, mas podia ter acabado mesmo muito mal. Mas seja como for, há coisas a decorrer, porque põe-nos em alerta. Se pessoas como eles, como o Trump, como o Kanye West, então um gajo que é um Zé Ninguém, É que nem vão falar de ti, não é? é que É que fazem-te assim e ninguém dá por isso. não tens hipótese de expor a tua versão. É uma cena assustadora. E como é cada vez mais dúbio, nestes casos, o que me parece, não sei, não estou muito ciente no caso do Kanye West, ou foi uma espécie de turba a contactar, como às vezes acontece com os comediantes. É um conjunto de pessoas, vou denunciar este perfil. E as denúncias são tantas, como é tudo automatizado, regem-se pelo número de denúncias. E às tantas o gajo só disse bom dia. O gajo só disse bom dia. O quê? Recebeu 100 denúncias? É pá, vamos. Mas o gajo só disse bom dia. É pá, não vou rever. Este é o lado assustador. Está toda a gente, isto está a acontecer com este ou com aquele, devemos moderar um bocado a linguagem. Também há outro lado. Há o outro lado de vamos lucrar, porque o lado da agitação. Tu consegues faturar depois dos dois lados. Mas é muito arriscado porque não sabes quando é que o jogo pode acabar para ti. Às vezes, dos canceladores, depois os canceladores cancelam os outros, é uma bola de neve, anda toda a gente a cancelar-se uns aos outros. Mas se calhar é uma espécie de roleta russa. Agora morres tu, agora morro eu. Quando fizeres um reset é que isto volta ao normal, não é? Quando já está tudo cancelado, já Pois, ninguém... isso é muito engraçado. Grupos que estão a cancelar e depois descobre-se um podre na pessoa que quer cancelar. Um cancelamento em cadeia. Um tweet de há 7 anos atrás, imagina tu, vão buscar um tweet quando tinhas 14 anos, pá, pá, estes gajos, pá, não gosto nada de ciganos ou de africanos, pá. Pimba! Do que é que serve? Ah, pá, olha, peço desculpa, tinha 14 anos, era estúpido, tinha ideias estúpidas, não serve de nada. Foi o Chris Rock que ia para apresentar o Não foi aquele pequenito. Agora estou-me a Kevin Hart. esquecer. Kevin Hart. Exatamente. O Chris Rock foi o que levou a chapada. Foi o que levou a Cheio da chapada. chapada. E que lucrou com isso. E que lucrou com isso. No fundo, é o sonho de qualquer comediante é levar uma chapada de um gajo como Will Smith. Um gajo com 2 dedos de testa. Se Ele fosse ao levar filmado. a chapada. Olha, foi tipo a chapada do meio milhão. Aquilo foi uma chapada de muitos meio milhões que ele levou. Eu acho que ele, conforme leva a chapada, só tchim-tchim, os olhinhos. Recebeu logo uma chamada do contabilista. O Claro, que é que a assim, gente faz olha, com o vamos dinheiro? lá. O que é que a Vai gente faz? começar a preparar a teu... Ainda há muita gente a achar que o Will Smith teve razão. Houve aqui uma altura, não sei se foi há 2 ou 3 semanas, não sei se foi propositado, houve uma entrevista com o Carlos Coutinho Vilhena, depois, acho que para o público,
Depois o César Mourão. Eu não a apanhei logo no início. Alguém chamou gorda a uma apresentadora, não sei se foi o que é, da SIC. Eu acho que é num programa da manhã. Mas sei que houve um burburinho à volta. Isto depois Ok. os jornais querem lucrar. Chamaram-lhe gorda. Botelho Muniz, será? Os apelidos. Marta Botelho, será? Não me está a soar bem. Eu acho que faz um programa da manhã. Não sei se é na SIC, se é na TVI. Houve um cronista qualquer, que não sei se foi dessa forma, ou gorda, ou cheinha. E entretanto houve aqui uma roda viva à volta. Paralelamente, os jornais querem lucrar com isso, voltaram outra vez as questões dos limites de não sei quê, os limites do humor. Na Blitz, o César Mourão. Epá, houve muitas coisas. Isto depois é tudo consertado. O quê? É um tema que está a render. Em que eles deram um insight, não é, sobre o que era o limite. O César Mourão referiu-se que havia certas coisas com o qual não foi Yeah. isso. Sim, sim. Não faria piadas e o Vilhena foi num sentido totalmente diferente. Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu acho que isto é uma orquestração, vir tudo ao mesmo tempo. Os jornais atualmente, querendo ou não querendo, este é um dos assuntos que cria o bom engajamento. No caso do Will Smith ficou provado. E o que eu ia dizer é que, mesmo nestas coisas, que aparentemente nada tem que ver com a chapada no Chris Rock, se fores ver os comentários, há sempre meia dúzia que diz: pois a chapada do outro não foi merecida, não. Devia ter apanhado mais. Se faz lembrar. Durante, durante a altura do Pedro Passos Coelho, ou mesmo depois, era uma notícia, sei lá, avistou-se uma orca na Costa Algravia. Pois a culpa é do Pedro Passos Coelho, não é? Não sei o quê. Qualquer coisa. Foi o meme do Thanks Obama, não é? O meme que eles também tinham do Thanks Obama, não é? Qualquer coisa que acontecia, homem tropeça na Índia e parte o nariz, e os comentários é Thanks Obama. Não sei se extrapola para fora do humor, mas sempre que há qualquer coisa relacionada com o humor, aparece meia dúzia. Poxa, a chapada devia ter levado era mais. Devia ter levado era mais. Eu acho que há muita tensão, e os jornais já se aperceberam disso, há muita tensão nestes temas. O pessoal gosta de comentar. Percebeu-se que há mesmo muita gente a achar que a chapada teve razão de ser. Foi isso que assustou muita gente. Há gente maluca, mas não estávamos à espera que houvesse tanta. É uma opinião legítima, ou seja, nós temos que aceitar que alguém tem uma de que o Will Smith, mesmo não tendo agido da melhor forma, tinha razão. Eu posso não concordar, na minha opinião, o permitir que alguém de uma opinião diferente exponha, eu acho que ele tinha razão por isto e isto. Mais uma vez, estou dando aso a um debate. Tudo ainda o debate foi como o exemplo que deste há pouco, né? Com um gajo de esquerda e um gajo de direita, que consigam debater durante uma hora. Se calhar chegam ao final e dizem, pá, se calhar concordamos em mais coisas do que discordamos. E é verdade, não é? Porque muitas vezes é assim, não interessa no que é que concordamos. Isto, o que nós queremos é o que discordamos, que é o que vai gerar aqui, não é, fricção. O problema que nós temos hoje em dia é que não há discussão. Era a favor de dizer, sim senhor, Will Smith tem razão. E tu dizes, não tem. Então tu fazias um comentário nele, não tem razão, e ia dizer, olha, tu devias era morrer à chapada, seu desgraçado, e a tua família, pá, não saltávamos aqui passos da discussão, pá, antes de dar uma opinião e desejar a morte e acabar com o mundo à chapada, não é? Do ponto de vista do espetáculo, essa resposta tem mais valor. E eu acho que houve uma mudança, talvez primeiramente inconsciente e depois mais pensada. Estou a pensar nas redes sociais, em que, sobretudo quem sabe mesmo andar nas redes sociais, percebeu as opiniões moderadas, isto não resulta. Não dá. E muita Acabas gente, a levar dos dois lados. saindo dessa esfera toda, assim a respeito da comédia no Algarve, o que é que achas que falta? Se dessem uma chapada e depois os 500 mil, o que é que tu farias a médio prazo no Algarve? O que é que achas que falta? Falta tudo. Falta tudo. Não. Assim, coisas execuíveis. Sim. Não é uma questão de faltar tudo, não, claramente que não. Também é um desrespeito, se calhar, do trabalho, não muitas, infelizmente, mas algumas pessoas estão a ter aqui no Algarve. Falta no Algarve, se calhar, é continuarmos a fomentar uma cultura, não só do lado do humorista, ou do aspirante a humorista, de participação, mostrar que é possível, quem queira experimentar e participar. Não é? Voltamos à questão do open mic, talvez dinamizar um pouco mais os open mics, mostrar que o que nós realmente queremos são mais pessoas a participar, porque isto é um efeito de bola de neve, muitas pessoas a participar, são muitas casas talvez a contribuir. E depois também eu acho que é continuar, e nós estamos também a falar deste tópico antes disto tudo, que era do educar
quem contrata um humorista, não é? Temos que ter também um critério, porque senão perdemos a motivação, que não é monetária, obviamente, mas sabemos que um gajo tiver ali uma boa noite e ainda tiver um retorno financeiro, nem que seja simbólico, dá vontade de continuar. Mantermos uma cultura de participação da parte dos humoristas, dos locais que se querem aventurar, alguns ainda são aventurar, a fazer um espetáculo de comédia, arriscarem, mas arriscar não é oferecendo exposição. Se miúdos querem participar, dizer que uma comparticipaçãozinha, pelo tempo despendido, dar alguma motivação também para continuarem com isso. E depois já também passa pelo público. O público é quiçá o tópico mais relativo, e tocar o público. Nós temos tido experiências tão diferentes, né? Se calhar Tavira que nós não dávamos, e eu sou Tavira, não dávamos por nada e não há nada a ensinar-lhes, né? As experiências que tivemos lá foram fantásticas. Acho que há que ter algum, e às vezes o Algarve falta-lhe isso, um bairrismo regionalista, não é? Ter orgulho do Algarvio, ter orgulho, seja do sotaque, seja da terra, seja de tudo. O que se faça cá, um orgulho saudável, obviamente, como nós vemos, principalmente no Norte, não é? O próprio sotaque, e já há vários anos, nós temos noção que um sotaque nortenho já convida. O humor, então, é uma perfeita noção que nós temos. Um sotaque nortenho no humor, tu já convida a dizer, é lá, um gajo do Norte. E nós temos ainda um fenómeno mais recente, que é o sotaque brasileiro, que funciona bem. Isto não é racista, atenção. Mas nós sabemos isso. Para já somos um povo habituado a consumir muita cultura brasileira. Associamos muito o povo brasileiro àquela folia inerente ao... Talvez não seja inerente ao povo em si, mas à imagem que nos chega do povo brasileiro. E qualquer sotaque brasileiro que venha para cá fazer humor já tem aquela coisa. Que engraçado. Um brasileiro, vou prestar atenção. Também ter um pouco esse carinho não exigido pelo que se faz localmente. Sinceramente, acho que o que estamos a fazer até agora estamos a fazer bem. Há coisas que podemos melhorar, fazer crescer a equipa, manter o que temos feito. Cortou mesmo ali na declaração final. Parecia ao fim dos chufranos. E então, para terminar, faço aquelas duas perguntas que costumo fazer. O que é que tens visto ultimamente que tenhas gostado? Pode ser stand-up ou pode ser outra cena. Até pode não ser comédia. Há cenas que não são necessariamente comédia, mas têm ali um travozinho a comédia. E pessoal, para futuras conversas. Sim, o que atualmente tenho visto, muito sinceramente, queria-te dar aqui uma resposta digna de podcast. A cultura do bicho é fantástica. Mas que gajo inteligente, sim senhor. Tenho séries pendentes para acabar de ver. O tempo que eu tenho atualmente para consumo de cultura é o que eu chamo de séries de fast food, aquela série de riso fácil, Friends e etc. Que é o fast food da comédia, e não tenho seguido muito do que se tem feito agora. Na recomendação, aí sim, e seguindo o registro do que é promover aquilo que é Algarvio, eu sugeria daqui a uns mesinhos, para ele também não lhe subir isto à cabeça depressa. O Marcelo começou recentemente na comédia, mas é bom rapaz e tem um potencial, e acho que devia ser dado como exemplo, pelo menos aqui no Algarve, de que facilmente uma pessoa que queira experimentar a comédia, que queira procurar novos sítios, ele tem sido um exemplo disso. Das participações que nós temos tido, extra 8000 Comedy Club, principalmente na zona de Tavira, tem vindo da parte dele. Se houvesse um Marcelo em cada cidade do Algarve, tínhamos aí torneios algarvias a torto e a direito. Fica a minha sugestão aí. De certeza que já pensaste nisso. Que cidades do Algarve é que achas que não é que mereciam, como se a comédia fosse uma prenda? Do ponto de vista estratégico, que cidades é que estariam lá? Todas as formulações parecem pretenciosas. Que cidade é que achas que está mais receptiva ao stand-up? Daquelas que não têm regularmente. Aqui no Algarve? Sim. As que estão em falta. As que estão em falta e daquela... Estão em falta. A cidade ou então uma vila que... Há vilas também interessantes. Sim. Tendo em conta a experiência positiva que tivemos em Tavira,
e sabendo quais são os focos de espetáculos que nós temos quando sempre que há comédia cá no Algarve, já tem, não digo isto no mau sentido, já tem o que merecem, né? Faro e Portimão, com os grandes eventos às vezes durante o verão. Eu arriscaria, uma boa questão, eu arriscaria dizer, não, não a zona de Vila Moura em si, mas ali Quarteira, Almancil, eu acho que haveria ali receptividade das pessoas em comparecer. Acho. Talvez mais para o lado do Sotavento, eu iria. Sou do Sotavento, do lado do Barlavento, eu arriscaria Lagos, mas eu não conheço as pessoas de lá. Daquilo que quase todas as tours passam por lá. Toda a gente diz, ou seja, se há para os grandes Onde? nomes, é por Lagos. Lagos? Ok, ok. Foi o Luís Franco Bastos. Epá, e muita gente tem passado por lá. Preciso fazer a distância, nomes firmados e pessoas anónimas. Mas há pessoal interessado em ver stand-up em Lagos. Olha, bom. Não sabendo, parecia-me ser uma boa aposta. Almancil, Quarteira, não sei, talvez eu tenha. E Lagoa, não te parece? Lagoa, epá, não te consigo, desconheço completamente ali, mas era capaz. Eu viro mais para Quarteira e Lagos porque eu vejo malta que vem daqueles lados ver-nos a Faro. Ah, ok. Tudo bem que alguns são pessoas que nos conhecem e vão lá, mas eu já encontrei muita malta que eu conheço, mas não sabia que eu estava lá a atuar e aparecem. Da mesma forma que eu já vi pessoas lá a fazer comédia. Estamos no caso do Marcelo Lage, eu não sei se ele continua a fazer, mas ele também, o Marcelo Lage foi basicamente ele é brasileiro e nós quando começámos mesmo ao início do 8000 Comedy Club, ele foi basicamente o tutor, não é? Porque ele tinha formação em teatro, já estava muito habituado a fazer stand-up neste género de espaços e ele era também ali daquela zona. Portanto, eu penso que isso seria bons focos de aposta. O que eu via que era fantástico no Algarve é se tu já tens Tavira identificado como um bom sítio, Faro já com um projeto minimamente implementado. Se tivesse algo semelhante ali em Lolé, talvez outra cidade ao lado do Barlavento, quase uma linha que nos permitisse manter ali uma regularidade de espetáculos, para mim isso E já assim, era, já era muito bom. para depois chamar nomes, Sim, mais havendo a organização, era mais fácil e até mais apetecível para trazer pessoas, não é? Claro. Tens mais alguma coisa para dizer? Achas que ficou alguma coisa por dizer? Das várias pontas soltas que fomos lançando ao longo do foi. Até eu episódio, acho que voltámos aos tópicos que não concluímos, mas já falámos. Acho que é isso. do próximo espetáculo no 8000 Comedy Club. O próximo? É dia Sim. 22 de Abril. Onde é que as pessoas te podem seguir? Eu, por norma, quando chegamos à parte do final dos espetáculos, divulgar as nossas páginas, eu tenho como hábito pedir para que sigam a página do 8000 Comedy Club. Como já o fiz de certa maneira, vou também dizer o Então, meu Instagram, o Pinguim Tavares. O meu nome é André Tavares, mas eu pesquiso o Pinguim Tavares. Pá, eu não partilho muita coisa, eu gosto de separar a comédia para o lado do 8000. Uma atenção que eu tenho ao projeto não é meu, eu faço parte dele, mas não é meu e acho que gostava que as pessoas seguissem com regularidade a página do 8000.